Foi feita uma pergunta no canal, e por isso que eu coloquei como ser leal ao Criador, porque essa foi a pergunta, e eu vou responder. A pergunta do nosso ouvinte foi... Como ele botou público, não tem problema citar o nome dele, tá? Jairo, o nome da pessoa é o irmão Jairo, perguntou. Então, não há problema se eu chamar o Eterno de Deus ou Senhor? Vou explicar. O Machia, ele pode ser chamado de Jesus? Ou Yahushua? Ou Yeshua? Gostaria que o amado me ajudasse e me diga o que posso fazer para adorar o Altíssimo de forma leal. O que eu quero dizer, Jairo? Seu nome é Jairo. O meu é Felipe. Então, não faz sentido eu te chamar por um apelido ou por um título. Tá? Qual é o nome de Deus? O nome de Deus vem do tetragrama. Senhor já é título. Tá? Deus já é uma forma grega e aportuguesada. Então o que a gente primeiro tem que entender? Problema em si não há de chamar Senhor. Qual é o problema do nome Jesus? Além do nome Jesus ser um nome já, eu posso falar sem medo de errar, transformado por si só, ele foi corrompido pelas traduções. Isso é inegável. Qualquer doutor em letras bíblicas, teólogos, tradutores, vai dizer que é um nome que foi alterado. Alguns vão dizer que foi um nome que foi adaptado. Outros vão dizer que é uma influência da própria tradução. Agora, a partir do momento que eu posso transliterar a forma original, não faz sentido, irmão Jário, eu falar Jesus mais. Por que não faz sentido? Porque eu já descobri que esse nome passou por mudança. Aí não importa qual seja a justificativa. Dificuldades linguísticas, opção do tradutor, omissão do tradutor. A pergunta é, este Jesus é o nome? Não é. Então, não faz sentido mais se eu já sei o nome verdadeiro. O que acontece? Senhor. Senhor, existe grupos dizendo que Senhor vem de Baal. Gente, o que a gente precisa entender? Nós temos a expressão Adon, nós temos a expressão Baal. Adon traz a conotação, o significado, tá, de chefe, de senhor. Baal traz a ideia de dono, marido e senhor. Esse senhor é o quê? E aqui que está a questão. Nós temos duas palavras hebraicas com fonéticas diferentes. Baal e Adon. Só que, em certo ponto, elas têm uma mesma ideia. Qual? No sentido de senhor. Qual é o sentido de senhor na nossa língua? Vocês lembram dos senhores feudais? Os donos de fazenda, os fazendeiros, né? Eles eram senhor por quê? Eles eram pessoas que tinham poder, tinham escravos, não é? Então, essa é a ideia de senhor. Só que o som, você fala Baal, pode, dependendo do texto, pode ser marido. Porque a palavra Baal tem a ideia de dono. E na Bíblia não tem como fugir dessa realidade que a mulher, o homem era dono da mulher. Tá? Nós estamos em 2021, mas nós estamos falando de uma Bíblia que foi escrita há 3.500 anos. Então tem que respeitar a história da Bíblia. Então aqui está a questão. Baal e Adon, nesse ponto, tem esse mesmo significado. É que os grupos que surgem por aí diz: quando eu estou falando Senhor, eu estou falando Baal. Por favor, gente. Isso é extrema ignorância. O que tem que ficar muito claro é essa distinção entre o pai e o filho. Porque não é igual os evangélicos, que o filho é o pai, ao mesmo tempo o pai é o filho não tem isso na visão bíblica. O pai é um e o filho é outro. Essa questão de trindade, de confundir as pessoas, né?
complicou. Porque o Espírito Santo, biblicamente falando, a igreja chama de pessoa. Só que você tem que observar, se o Espírito Santo é uma pessoa, é a pessoa do Pai, não uma terceira pessoa. Tá bom? Porque só existe o Pai e o Filho. O Espírito Santo é o Espírito do próprio Pai. Tá ok? Como adorar o Altíssimo? Primeira coisa, quiser se chamar de Altíssimo, Elion, tá? Pode. Quando eu me refiro a Yod Rei Vav Rei, quando eu me refiro a Yahu, quando eu me refiro ao Criador dos céus e da terra, eu estou falando do ser ilimitado. Estou falando daquele que dentro dele vivemos e existimos. Paulo fala em Atos 17. Quando eu me refiro ao Criador, eu estou me referindo que dentro de Deus nós vivemos, dentro do ser todo-poderoso. Ele é muito grande. Ele não pode ser medido. Não pode ser medido. Sabe? Então nós estamos falando de um ser todo-poderoso. Quando falamos do Filho, estamos falando do representante que o Eterno instituiu. Como servir ao Eterno de forma leal? Amando a verdade. Porque a partir do momento que você ama a verdade, Jairo, você vai ouvir a verdade e não vai passar mal com ela. Você não vai querer fugir dela. Eu estou sempre encantado pela verdade. A partir do momento que isso aqui está errado, eu estou satisfeito de ouvir a verdade. Eu, sabe, não fico choramingando por ouvir a verdade. Na verdade, eu agradeço por ouvir a verdade. Então eu estou em busca dela a cada dia. Só que existe verdades que tem muitas pessoas que não têm estrutura para 10% do que a gente fala aqui. Porque são pessoas que estão na crentice. Crentice é o quê? Eu acreditar em algo, ainda que isso não tenha base nenhuma. Existem pessoas que, pelo incrível que pareça, a Bíblia fala uma coisa, mas ela acredita em outra. Tem vários grupos surgindo aí com crentices. Tem pessoas que acreditam em fantasias. Por isso que Paulo diz para ter cuidado com o que? As fábulas judaicas. E hoje nós podemos falar cuidado com as fábulas cristãs e judaicas. Existe fábula para tudo que é lado. O que é doutrina é o que deveria ser ensinado. Então, o que é doutrina? O que está na palavra, o que Deus disse, o que Deus orientou. Isso é a palavra dele, isso é doutrina. Agora, crentice, trindade é crentice. Eu acreditar numa, hipoteticamente, 3 pessoas, eu acreditar em ideias desenvolvidas na filosofia, sabe? Ideias tardias. Então, a partir do momento que eu acredito numa hipoteticamente falando, numa tese, e essa tese contraria a palavra, além de estar acreditando numa crentice, eu estou indo contra a Bíblia. Porque a Bíblia deixa claro que Deus é um só. Então, se Deus é um só, Deus não pode ser 3. Amém? Pronto. Mas aí vem a crentice tentar provar que 1 é 3. Algo que não tem como. Isso é um cálculo matemático e não tem como errar. 1 é 1, 3 é 3. Se fosse 3, não seria 1. É simples. O problema todo é que eu não quero rejeitar a minha crença. Porque eu aprendi assim, porque eu nasci num berço católico, ou num berço cristão. Eu aprendi assim e quero ficar assim. Eu sou diferente. Eu aprendi errado, estou me consertando a cada dia. Então, se Deus é 1, ele não pode ser 3. Sabe? Deus é 1, é 1. E acabou. Tá bom? Então, ame a verdade e busque sempre a verdade. Sabe por que muitas pessoas não conseguem entender o que nós falamos? Porque, de fato, muitas pessoas não amam a verdade. Porque a Bíblia diz que o Eterno ocultou isso para algumas pessoas, mas revelou aos pequeninos. Existe pessoas muito leigas que conseguem entender muito fácil. E tem pessoas muito instruídas que não conseguem entender nada. Qual é o problema das pessoas? O problema das pessoas é não quererem a verdade como ela é.